Graça e paz, irmãos, graça e paz. Nós vamos continuar a nossa série de reflexões sobre a vida de oração de homens e mulheres de Deus. E começamos na quarta-feira passada, você tem aí o roteiro do nosso estudo, uma espécie de leitura daquilo que foi a vida de oração do profeta Elias. E hoje a gente começa no seu apontamento, no seu esboço, a partir do número 3. Que fala do de repente de Deus, Localize, enquanto você estiver localizando, eu quero dizer duas coisas. A primeira é que se você desejar abençoar a vida de Jéssica e se tornar parceira ou parceiro desse ministério, pode procurar e apoiá-la nesse sentido. E a segunda é que aquela que orou há pouco, a Eliana, completou também aniversário esses dias, não é, Eliana? Ontem, mais um ano de vida. Deus seja louvado, viu? Pela sua vida. Encontraram já no esboço o item de número 3, que fala do de repente de Deus. Observem que logo depois eu coloquei aqui 4 versos da palavra, que são os versos de 5 a 9 do primeiro livro dos Reis de Israel, no capítulo 19. No primeiro deles, a Bíblia diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E aí vem duas palavras que para mim são muito especiais. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Há muitas coisas por trás deste verso da palavra de Deus. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que quando o anjo de Deus encontra o profeta fugitivo da ameaça de Jezabel, ele não traz nenhuma palavra de reprovação. Deus não vira para Elias e diz: o que você está fazendo neste lugar, fugindo desta mulher? Você não aprendeu até agora a confiar em mim? Por que você está com tanto medo? Não, irmãos, absolutamente. O que a Bíblia mostra é que Deus cuidou primeiro do corpo, do físico daquele homem. Por quê? Porque ele estava cansado. E aí o texto sagrado diz que o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. E logo depois, a Bíblia diz que Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. No processo de restauração da saúde de Elias, a primeira coisa que Deus atuou foi no corpo dele. Ele precisava o quê? Comer. Ele precisava o quê? Dormir. E o interessante é que às vezes a gente não observa isso. Que parte do meu desgaste emocional, muitas vezes está relacionado com o meu desgaste físico. E não há coisa mais importante do que, nessas horas, reconhecer isso. Você precisa parar, dormir um pouco, você precisa se alimentar melhor. E Deus cuida disso. Você já imaginou Deus preparando uma refeição para você? Deus aqui está preparando a refeição do profeta e faz com que ele aprenda que alguns processos começam exatamente assim. É como se Deus dissesse: você está passando pelas mesmas situações de Elias. Primeira coisa, cuide de seu corpo. Procure descobrir o que é que está acontecendo com você. E o interessante nesse texto, irmãos, é que a Escritura Sagrada diz, e eu fiz questão de destacar, o de repente de Deus. Você já se perguntou por que Deus não procurou Elias antes dele fugir? Por que Deus não fez isso em um outro momento? Não impediu que esse processo de fuga acontecesse. É porque o de repente de Deus só acontece no tempo dele. Absolutamente no tempo dele. E aqui eu volto ao texto sagrado, porque a Bíblia diz que o anjo tocou nele, levantou-se, comeu, bebeu e deitou-se de novo. E aí veja a continuação do texto. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Isto para mim é novamente o registro de que Deus estava interessado primeiro em restaurar o corpo, o físico, a saúde física daquele homem. E às vezes a gente não consegue relacionar as duas coisas.
Porque muitos problemas emocionais, eles acabam acarretando, fazendo surgir no seu corpo, e eu não sei se você é dessas pessoas que somatiza tudo, de repente a sua boca está completamente estourada de afta, aquela enxaqueca que lhe persegue começa a lhe incomodar, você começa a ter falta de apetite, você começa a viver um processo de insônia, taquicardia, e tudo por uma razão muito simples, é uma questão de natureza emocional que você precisa cuidar. E a primeira coisa, coma direito, durma direito, repouse, busque renovar as suas forças físicas. E Deus, eu volto a dizer, não se aproximou do profeta com nenhum discurso condenatório, mas como um Deus que conhece a minha fragilidade e a sua fragilidade. E o interessante é que Elias estava o quê? Escondido, não foi assim? Mas você já percebeu que Deus conhece o seu esconderijo? Eu não sei se você já brincou de esconde-esconde com gente pequena, mas eles são muito interessantes, não é? Eles escondem uma parte só do corpo, fica tudo o resto à mostra, e eles acreditam que estão escondidos. E aí, se você é um bom avô, nessa hora, você passa por ele várias vezes e, onde ele está? Onde ele está? E às vezes eles respondem, né? Aqui, vovô, aqui. E você faz questão de dizer que não está observando. Eu às vezes penso que, como crianças, a gente tenta se esconder de Deus. E a gente precisa entender que não há nenhum lugar neste mundo em que eu possa estar longe dos olhos do Senhor. Aí o texto sagrado diz que ele se levantou, comeu, bebeu e, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou ao monte, o monte de Deus, o monte Horebe, o lugar onde a lei havia sido entregue ao próprio Moisés. E aí o texto diz que ele entrou numa caverna, passou a noite e a palavra do Senhor veio a ele e perguntou: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E essa pergunta da parte de Deus, ela é provocativa. Por quê? Porque a partir desse instante, Elias começa a desfilar todas as razões, todos os motivos pelos quais ele havia fugido. E o interessante é que quando Deus responde ao profeta, ele não leva absolutamente em consideração nenhum dos argumentos do profeta Elias. Primeiro, Elias se queixou da apostasia de Israel, porque disse: olha, os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Elias se queixou da profanação dos lugares sagrados. Eles derrubaram os teus altares. E o curioso é que enquanto os altares de Israel estavam completamente derrubados, os altares de Baal estavam erguidos. E havia um grupo tão grande de profetas como aquele que Elias enfrentou no monte. E ali, 450 profetas. Observe, ele reclama do martírio dos profetas. Mataram os teus profetas à espada. E finalmente, ele fala que ele está sob ameaça de morte. O que é que ele diz? Buscam a minha vida para me atirarem. Eu vou lhe dizer, é razoável, você acha razoável esses argumentos de Elias? Sim? Não? Eu só vou lhe dizer uma coisa, é difícil a gente lidar com a apostasia do povo de Deus. Para um pastor, quando ele vê o povo de Deus deixando a aliança, isso dói o coração de um pastor, de um líder espiritual, de um profeta. Você acha que é fácil para um profeta ver os altares de Deus sendo derrubados, enquanto altares da Baal estão sendo erguidos no meio do povo do Senhor? Você acha que não significa nada ver que outros profetas estão sendo mortos? Você acha que não significa nada ter a vida sob o risco de morte? Sinceramente, se você quiser encontrar argumentos que justifiquem o seu desespero, você vai encontrar. E eles poderão até ser tão razoáveis quanto os argumentos apresentados por Elias. Mas o que me chama a atenção é que a resposta de Deus se move em direção completamente contrária. Por quê? Porque Deus não responde a nenhuma dessas questões. Apenas ele olha para o profeta e diz a ele: olha, vai e volta. E o texto diz que quanto à obediência, voltar não era algo tão fácil, porque Deus manda ele voltar pelo mesmo caminho que ele usou para fugir. Ele disse agora: você vai voltar pelo mesmo caminho que você fugiu, você vai retornar. E o curioso, eu anotei aqui, primeiro,
que Elias não ia ter tempo para se recompor emocionalmente. Você já percebeu que algumas coisas você vai ter que enfrentar, ainda que fragilizada? Não vai dar tempo de você arrumar a cabeça. Algumas coisas são tão urgentes que não vão esperar que você tranquilize o seu coração, e você vai ter que enfrentar com medo, você vai ter que enfrentar com pavor, você vai ter que enfrentar sem saber como chegar em momentos na sua vida que você não preparou o discurso, mas vai precisar falar. Não preparou a resposta, mas vai precisar responder. Volta. Essa foi a ordem de Deus. E o interessante é que o que Deus tinha para o profeta era muito maior do que ele imaginava. Ele havia pensado que tudo estava acabado, mas o Senhor ampliou o raio de alcance do ministério de Elias, e ele iria, inclusive, atuar na unção do rei da Síria, que era o reino acima do território do povo de Israel. E o interessante é que todo o futuro do profeta teria como ponto de partida o lugar da obediência. Aí o texto diz, chegando lá, aí ele começa a dizer tudo quanto Deus ainda tinha como objetivo, como propósito para o ministério de Elias. Mas aqui eu faço questão de dizer que para mim a coisa mais bela é o versículo 19, quando ele diz assim, partiu, pois, Elias dali. Quando Deus me manda voltar, o que é que eu tenho que fazer, irmãos? Voltar. Mas, Senhor, eu não estou preparado, eu estou com medo. Mas você vai voltar. Senhor, eu não consigo enxergar. Mas você precisa obedecer. E aí o texto vai me mostrar que isso foi tão impactante sobre a vida de Elias, que mais tarde ele vai usar essas mesmas palavras com Eliseu. Deus não mandou ele vai e volta, ele olha para Eliseu depois e repete as mesmas palavras, exatamente as mesmas palavras, Mas aqui algumas observações, 2 observações só. Você se recorda que ele havia se queixado de que ele estava sozinho, que ele tinha sido, todos os profetas foram mortos, e somente eu continuo. Você se recorda quantos, Deus disse que não haviam, quantos joelhos não haviam se dobrado ainda em Israel? 7.000 joelhos. O que eu quero dizer com isso? É que você não sabe fazer conta. E quando você está desesperada, ou quando você está desesperado, você não sabe contar. Se é coisa ruim, você vai dizer, mas 1000 coisas têm acontecido de ruim comigo. E se for contar as coisas boas, você vai dizer, mas somente tenho. Você vai começar a aumentar matematicamente o problema e diminuir drasticamente as oportunidades, os recursos de Deus. Deus está dizendo, olha, você não sabe fazer contas, você está pensando que só foram os seus joelhos, tem coisas que você não consegue enxergar. E Deus, a matemática de Deus, opera naquilo que você não enxerga. E a segunda observação é que Elias deveria retomar o projeto que havia abandonado. Deveria também abrir o seu coração para relacionamentos intencionais. Por quê? Porque no meio daquela fuga, não sei se você se recorda, ele deixa o seu moço, ele deixa alguém para trás. Você sabe quem era este? Todos os comentaristas fazem questão de dizer que este que ele deixou para trás foi Eliseu. E aí o que diz o texto sagrado? Ele retorna e entre a série de missões que Deus deu a ele, aparecia lá que ele deveria continuar cuidando e ungindo como profeta, que seria o seu sucessor, o próprio Eliseu, o filho de profeta. E o interessante aqui, irmãos, é que esse encontro entre os dois, ele para mim é simbólico. Porque em processos de profunda depressão, profunda tristeza, acontece da gente deixar para trás algumas pessoas. E eu não sei se isso tem acontecido com você. Talvez você não seja o Elias dessa história. Talvez você esteja sendo o Eliseu, que foi deixado para trás porque Elias estava doente. Porque Elias estava vivendo uma crise emocional profunda, porque ele não conseguia enxergar mais nada de bom para viver, e ele chegou a pedir para morrer.
E eu não sei se você tem se sentido abandonado, abandonada por alguém que em crise, ou porque está sofrendo, ou porque está em depressão, ou porque está adoentado, eu não sei. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, não foi ele, não foi ela, foi a enfermidade. E às vezes a gente não consegue entender isso, não consegue. Diz o texto sagrado em 1 Reis 19:3, que ele chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Lembra-se que eu fiz menção a isso? Mas Elias estava doente. E a maneira como você reage aos problemas, eu entendo que a maneira como eu reajo aos problemas vai acabar afetando aqueles que estão à minha volta. De repente, o problema já não era mais só de Elias, era de Elias e Eliseu. E aí o texto vai continuar, mas como não fala mais da oração, eu só vou lhe dizer que Elias restaura o relacionamento profético com Eliseu. E Eliseu, mais uma vez, é inspirado por Elias a viver a sua dimensão de fé. Por isso, eu volto a dizer, se você é Elias e por conta de suas dificuldades, você deixou de se relacionar com pessoas, e talvez pessoas até que você ama, talvez seja filho, talvez seja esposa, marido, eu não sei o que foi, quem foi que você deixou para trás. Talvez você tenha deixado até você mesmo. Porque às vezes a gente se abandona. Você não consegue nem mais se reconhecer. Eu não consigo entender como é que eu me tornei desse jeito. Se você se perdeu em algum momento da caminhada por causa de um processo de tristeza profundo, vai lá e resgata. Vai lá e começa tudo de novo. Vai lá e manifesta arrependimento. Eu tenho aprendido que às vezes a gente confunde, sabe? Eu tenho aprendido que o amor de Deus por mim, ele é incondicional. O que a Bíblia diz? Que Ele nos amou primeiro. Amou-nos quando nós ainda éramos pecadores. Mas você já percebeu que o perdão de Deus é condicional? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se. Amor incondicional. Mas o perdão, ele exige arrependimento. Ele pressupõe o arrependimento. Ele pressupõe a mudança de comportamento. Amar não é concordar com aquilo que você está fazendo. Amar, o fato de eu ter amor por você, não impede que eu diga, você está errado. Você precisa rever seu comportamento. Mas para a saúde da alma, do corpo, Deus trabalhou e respondeu à oração daquele homem. E o interessante é que aquele homem que orou pedindo para morrer, Deus disse, olha, vamos recomeçar tudo, você precisa comer, você precisa dormir um pouco. Eu quero só que você entenda que todos os seus argumentos, ainda que pareçam razoáveis, não destroem o projeto que eu tenho para a sua vida. E aquilo que você não consegue enxergar, Deus vai fazer no seu coração. É impressionante, irmãos, porque um homem que momentos atrás estava pedindo a morte, se levanta e retoma a vida de uma forma tão poderosa. Querem saber por quê? Porque de repente Deus estava com ele e ele viu que o Deus em que nós cremos é o Deus que até nos esconderijos da minha alma Ele ainda consegue preparar pão, água, estão lá preparados para mim e para você. Eu não sei se você precisa aprender a descansar. Então escute esta palavra. Quer cuidar de você? Começa cuidando do templo do Espírito Santo de Deus, que é o seu corpo. Comece fazendo isso. Tenha tempo para você, tempo de qualidade. E nesse período de tantas dificuldades, inclusive financeiras, eu não sei se você já percebeu, mas a gente cancela tudo aquilo que era prazeroso, ou é prazeroso, porque custa caro, pastor, sair para passear, sair para um restaurante, custa caro fazer uma viagem. Eu gostava tanto de viajar, pastor, já são 5 anos que eu não consigo, e a gente vai retirando tudo o que dava prazer, e a gente só fica com o quê? Tudo que é dever, que a gente tem que fazer. Aí a gente só fica com um lado amargo, com um lado mais difícil, e aquilo que poderia nos dar um vigor, um refrigério, a gente vai eliminando,
aí só fica a parte mais chata da vida. Aí você fica chato também. A relação fica chata. O tempo um ao lado do outro fica chato. Eu sei que não é o nosso caso, né, irmãos? Porque, diferente do resto da humanidade, não tem nenhum chato aqui, né? Nem momentos de chatice a gente não sabe o que é isso. Mas eu tenho para lhe dizer, portanto, que a sua oração, Deus responde. Deus respondeu a oração de Elias. Elias disse: eu não quero mais viver, eu quero morrer. Você acha que Deus respondeu a oração de Elias, sim ou não? Não. Sim. Eu vi as duas. Deus fez muito mais do que Elias pediu. Elias pediu para morrer e Deus deu a ele uma razão para viver, irmãos. Deus deu àquele homem uma razão para viver. E é assim que Deus nos responde, descortinando aquilo que os olhos não enxergam, mas que o coração precisa. E eu quero desafiar você a fazer da oração o seu recurso diante de todas as dificuldades que a vida tem apresentado, tem colocado diante dos seus olhos. Eu creio que Deus tem propósitos maravilhosos para mim e para você. Nós estamos chegando ao final da celebração, vamos agora lá para trás, para o nosso momento maravilhoso de comunhão, de conversa. E eu fico tão feliz porque eu estou vendo que alguns irmãos querem ficar até com o lugar do Abinael, né? Tem gente aqui querendo a chave para fechar ali atrás, fechar a igreja, apagar as lâmpadas, e a gente vai se sentindo cada vez mais confortável na companhia dos nossos irmãos e irmãs. Sexta-feira estaremos aqui para a celebração do aniversário da igreja, com a cantata Deus Conosco. Ontem foi o último ensaio, não é isso, Neto? Tem mais um amanhã? Isso é luta. Muito bem, muito bem. Muito bem, louvado seja Deus, né? Porque já começou, nos ensaios já começaram já louvando a semana toda, No sábado nós vamos ter um encontro para os casais, né? Nós dois. Muita gente já sinalizando participação, pastor Farley. É isso mesmo? Muita gente. É para trazer um pratinho, uma coisinha assim, um refrigerante também. E eu soube que a especialidade, a coisa que você faz melhor, você traz para o encontro. Eu e a Cláudia, não estaremos naquele sábado, mas vamos estar em oração, abençoando os casais que aqui vão estar. Tenho certeza que será um dia maravilhoso. E não imaginam os irmãos o que Deus está separando para o domingo, viu? Vamos ter um domingo pela manhã aqui maravilhoso. A gente quer receber, não é isso, pastor Luiz Carlos? Está contactando com todos aqueles que foram recebidos pela igreja nessa última quarta-feira, aqueles que durante esse período, nesses últimos meses, estão se tornando membros da nossa igreja. A gente quer fazer uma festa. Eu tenho pensado que o ministério agora do pastor Luiz Carlos entre nós é o ministério da integração, viu? De estabelecer esse contato com os novos decididos, trazê-los para perto, os pequenos grupos espalhados, o trabalho de visitação. Deus vai estar nos abençoando, vamos ter um domingo prazeroso. Mas agora eu quero orar por você que está em casa e por você que está aqui, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos. Deus está preparando um jantar para você. Deus está preparando um banquete para você. Pode ser só pão e água, viu? Mas se foi de Deus, é gostoso. É o suficiente. A gente caminha 40 dias e 40 noites só com aquela refeição divina. Só com aquela refeição divina. Pai querido, aqui estamos, e felizes, Pai, pela Tua presença entre nós. Dá-nos, ó Deus, a renovação de nossas forças emocionais, físicas, espirituais. Põe a Tua mão sobre o Teu povo, meu Deus. É assim que nós oramos, e oramos no nome de Jesus. Amém e amém.